Fala galera, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo beleza? Muito bem, vamos lá. Olha só, no vídeo passado nós falamos das transformações na Europa feudal e eu prometi que ia falar sobre as cruzadas e é exatamente isso que nós vamos falar hoje, sobre as cruzadas. Esse movimento militar que foi extremamente interessante em ponto de vista histórico, mas também muito traumático. E nós vamos ver então as reais intenções por trás dos panos nessa história das cruzadas. Que desde o século V, bicho, cristãos europeus, eles peregrinavam para centros religiosos, como Jerusalém, Santiago de Compostela, para pagar suas promessas, fazer pedidos ou ir como forma de penitência mesmo. Porque, meu irmão, não é fácil você sair de Paris, por exemplo, e ir para Jerusalém de pé. Em 1071, os turcos de religião muçulmana conquistaram Jerusalém e proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus, o Santo Sepulcro. Reagindo a isso, em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra contra os infiéis, a fim de reconquistar a Terra Santa. Tinham início assim das cruzadas, justamente por causa dessa reação. Os turcos dominaram, não quiseram deixar a gente ir para a Cidade Santa, para o túmulo de Jesus, então vamos reagir. Então a expedição militar que partiram da Europa entre o século XI e o século XIII, a fim de combater os muçulmanos no Oriente e retomar a Terra Santa. Dizia então o Papa Urbano II ao sul da França, onde ele estava reunido em um concílio de Clermont, lançando com braveza, então um discurso apelando aos cristãos presentes lá em 1095, ele dizia mais ou menos assim: dos confins de Jerusalém, da cidade de Constantinopla, graves notícias repetidas vezes chegaram aos nossos ouvidos. Uma raça oriunda do reino dos persas, uma raça maldita, uma raça totalmente alheia a Deus, invadiu com violência as terras dos cristãos e as despovoou pela pilhagem e pelo fogo. Levaram para sua própria terra parte dos cativos e outra parte deles mataram com torturas cruéis. Ai, meu coração. Das igrejas de Deus destruíram umas e ocuparam outras para as práticas de sua religião. Que os ódios desapareçam entre vós. Que terminem vossas brigas. Que cessem as guerras e adormeçam as desavenças e controvérsias. Entrai no caminho que leva ao Santo Sepulcro, túmulo de Jesus. Arrancai aquela terra da raça malvada para que fique em vosso poder. É a terra na qual, disse as Escrituras, que escorre leite e mel. Jerusalém é o centro do mundo, sua terra é mais fértil do que todas as outras. Quando um ataque for lançado sobre o inimigo, que um só grito seja dado pelos soldados de Deus. Deus o quer, Deus o quer. Bom, segundo esse depoimento de outras fontes, muitas pessoas presentes naquele depoimento, naquele momento, bicho, muitas pessoas começaram a pegar cruzes de panos sobre suas vestes e costuraram e tal, e juraram colocar suas armas, suas vidas a serviço da igreja na luta contra os infiéis, na luta contra essas raças malditas. Deus o quer, era o grito de guerra dos cristãos. Mas aí então eu me pergunto, quais eram de fato os interesses da igreja com esse conflito? Seria só religioso? Seria só porque não podiam ir mais para a Terra Santa, para o Santo Sepulcro? Esteja atento ao estudo que vamos fazer e procure identificar os vários interesses que estavam em jogo naquele momento. Se liga só, bicho. Quais foram as causas das cruzadas? Como explicar um movimento que durou séculos, do século XI, XII, XIII, levou milhares de pessoas a se deslocar de suas regiões para outras regiões muito distantes, enfrentando tantos sacrifícios, perigos e até mesmo riscos de vida? Como explicar isso? Inicialmente devemos levar em consideração a força da igreja. Desde o ano 1000, a ação de inúmeras ordens religiosas contribuiu para aumentar o misticismo e o desejo sincero de purificação, levando muitos cristãos a peregrinar a Santiago de Compostela, a Roma e, sobretudo, Jerusalém, a Terra Santa, onde Cristo morreu, onde está lá o Santo Sepulcro, onde Cristo exerceu o seu ministério. Essas peregrinações eram permitidas pelos árabes, mas foram reprimidas pelos turcos.
a raça maldita que passaram a controlar o califado da Bacídia da Pérsia. E muitos pareceu chegar o final dos tempos. Chegou o Apocalipse. Ah, João estava certo. O apóstolo João escreveu o Apocalipse. Está batendo direitinho com Apocalipse. É a luta de Cristo contra a raça malvada. É a luta dos cristãos contra os seguidores de Satanás. A raça maldita era seguidora do anticristo. E impunha-se tomar a Terra Santa, dizendo: Deus o quer. Os motivos das cruzadas foram de ordem material, social e religiosa. Não foi só religiosa, meu querido. Se você pensa que foi só religiosa, você está enganado. Se liga só nisso. Os chefes da igreja, eles queriam desviar a violência que era praticada pela nobreza guerreira na Europa feudal, deslocando essas guerrilhas, deslocando esses conflitos para fora da Europa. A exortação do Papa Urbano II faz referência aos ódios entre eles, às brigas que eles tinham, às guerras que eles faziam entre si, entre os próprios nobres. A referência sobre as notícias de Constantinopla mostra outro interesse da igreja, que era refazer a unidade cristã, rompida com o cisma do Oriente. Mas como poderia ser possível juntar novamente essas igrejas? A igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Os imperadores bizantinos, eles acenaram com a promessa de dizer, reconhecendo, se os ocidentais nos ajudarem, nós vamos nos unir novamente. Ajudarem eles contra os turcos, a raça maldita. Os mercadores, eles ambicionavam aumentar o comércio com o Oriente. Sobretudo mercadores das cidades italianas como Gênova e Veneza. Veneza não via as cruzadas como expedições para conquistar a Terra Santa. Ela via mais como uma oportunidade de consolidar seu crescimento comercial no Mediterrâneo Oriental. Aumentar o seu comércio com os árabes, por exemplo. Os nobres, eles esperavam obter terras e riquezas naquelas terras orientais. Observe bem, aquele discurso do Papa Urbano II, ele descreve a Palestina como uma terra que mana leite e mel, que escorre leite e mel. É uma terra fértil, a terra que é melhor do que todas as outras do mundo inteiro. Então colocou, caramba, velho, os nobres ficaram doidinhos por essas terras. Então os nobres queriam essas terras que eram poderosas. As pessoas comuns, elas esperavam então obter a sua salvação. A igreja prometia que se elas fossem para as cruzadas, se elas fossem para essas expedições, ela então seria perdoada seus pecados. Os participantes das cruzadas receberiam então o perdão dos pecados. E quais foram as principais cruzadas? Ao todo foram 8 cruzadas, mas as principais foram 4, beleza? A primeira cruzada aconteceu depois do pronunciamento do Papa Urbano II. Pessoas simples, sob a liderança de Pedro, o eremita, caminharam sem armamento, sem organização, sem mantimentos, bicho. Famílias inteiras da França, da Renânia, talvez umas 50 mil pessoas mal vestidas, marcharam para caminho de Constantinopla, bicho, atravessando os montes balcânicos, massacrando os judeus que tinham lá, praticando pilhagem para se abastecer. Muitos já haviam morrido de doenças ou em lutas quando chegaram à Cruzada Popular em Constantinopla em 1096. Embora recebessem conselhos dos bizantinos a retornar a seus lares, tanta desordem provocou na multidão de camponeses, mendigos e aventureiros que o Basileu Aleixo I a transportou para a Ásia Menor, onde foi massacrada pelos turcos. Meu irmão, essa galera foi muito doida. Ela não tinha nem arma, bicho. Era uma galera que não tinha nem armadura. Ia de pé, saiu de pé, bicho, da França até Jerusalém. Povo muito maluco, justamente por causa do fervor e do fanatismo que foi provocado pela igreja. Porém, enquanto isso, a cruzada dos nobres terminava ainda de se preparar e puseram-se em marcha. Reunia senhores da pequena nobreza, franceses, normandos, sicilianos, flamengos, e tinha como o seu chefe o Godofredo de Bouillon, em 1097.
Por vários caminhos por terra chegaram a Constantinopla e prometeram então restituir a Aleixo I os territórios bizantinos que retomassem dos muçulmanos. Embarcações bizantinas então levaram os cruzados à Ásia, onde começaram a tomar Dorialeia e Niceia, reincorporando a Ásia Menor ao Império Bizantino. Conquistaram a cidade de Edessa, atual Armênia, Trípoli e Antioquia, lá na Síria, e finalmente conquistaram Jerusalém, lá na Palestina. Como explicar então o sucesso militar dos cruzados? Não foi nada romântico, meus queridos, nem milagroso. O fato é que os turcos do Califado de Bagdá e os árabes do Califado Fatímida do Egito estavam em conflito, galera. Isso facilitou muito a vitória, o sucesso dos cruzados. Houve um massacre dos muçulmanos em Jerusalém. Você que um cara escreveu sobre esse massacre. Todos os defensores fugiram dos muros através da cidade, e os nossos os seguiram e os perseguiram, matando-os e os acutilando com sabre até o templo de Salomão, onde houve tal carnificina que os nossos andavam com sangues até os tornozelos. Nas terras conquistadas, bichos, os cruzados organizaram então os estados latinos do Oriente, ou os estados cristãos do Oriente. O reino de Jerusalém, o condado de Trípoli, o principado de Antioquia e o condado de Edessa. Esses eram os estados cristãos do Oriente. Os cavaleiros que permaneceram nesses estados tornaram-se proprietários de feudos, utilizando os orientais como até mão de obra servil. Isso gerou várias revoltas, já que eles não eram acostumados a serem servos. Muitos dos cruzados ingressaram em ordens religiosas, então criadas. Faziam voto de castidade, voto de pobreza, obediência e de consagrar suas armas em defesa do cristianismo. Então surgiram então os monges cavaleiros da Ordem dos Hospitalários, o de mantos negros e com a cruz branca, os templários de vestes brancas com a cruz vermelhas, os cavaleiros teutônicos de túnicas brancas com a cruz negra, e junto com os guerreiros cruzados vieram outros imigrantes, vieram outras pessoas, outros peregrinos, aventureiros e até mesmo comerciantes. Estes comerciantes, sobretudo italianos, e desejaram então ter muito lucro e muita oportunidade de comércio naquelas terras. Apenas 20 anos depois da conquista, Fauché de Chartres, um francês muito louco, ele disse o seguinte: esquecemos já os nossos lugares de origem. Um possui casa de criados, outro casou com uma síria, uma armênia, por vezes mesmo com uma sassarrena batizada. Este, que apenas tinha alguns dinheiros, já possui uma fortuna. Aquele que na Europa nem mesmo possuía uma aldeia, vê-se no Oriente, senhor de toda uma cidade. Então essa foi a primeira cruzada, um baita sucesso para os cruzados. Mas a segunda cruzada surgiu. Se liga, no século XII, no ano de 1100, os turcos promoveram então uma contraofensiva. Eles não iam ficar quietinhos, eixo. Eles não iam perder assim facilmente. Eles não iam ficar caladinhos depois dessa derrota. Então eles lutaram de novo. Então eles atacaram os estados latinos do Oriente, recuperando vários territórios perdidos, como o condado de Edessa. Isso fez com que fosse retomada, então, uma nova cruzada na Europa, pregada pelo Papa Eugênio III, reuniu nobres ingleses, flamengos, normandos e, sobretudo, franceses e germânicos, postos sob a chefia de Luís VII, rei da França, e de Conrado III, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Seguindo separadamente por terras, os chefes cruzados chegaram a Constantinopla e passaram logo para a Ásia, onde então sofreram sucessivos fracassos, inclusive na tentativa de tomar Damasco. Com a retirada de sobreviventes, os turcos anexaram a maior parte do Principado de Antioquia. Foi um fracasso total essa segunda cruzada? Mais ou menos, né? Eles perderam lá, não conseguiram quase nada com os turcos. Os turcos foram que ganharam essas guerras lá no Oriente. Mas, embora tenham perdido ali, não conseguisse derrotar a raça maldita, os cruzados da Inglaterra e de Flandres, em caminho da cruzada, atacaram e conquistaram Lisboa aos mouros, contribuindo então para a formação do reino de Portugal. Então não foi um completo fracasso, tá? Eles
tiraram então alguns muçulmanos ali onde é a região da Espanha e de Portugal. Além do mais, os cruzados normandos apoderaram-se de Corfu, de Tebas e de Corinto, que eram pertencentes ao Império Bizantino. Aí veio a terceira cruzada, bicho. A Síria e o Egito, sendo muçulmanos, eles foram unificados pelo sultão Saladino, que retomou Jerusalém. Essa notícia chegou logo ao papado e uma nova cruzada foi pregada por eles, procurando sensibilizar os mais poderosos monarcas europeus. Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, Filipe Augusto, rei da França, e Frederico Barbarruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico. O governante germânico foi afobado, o bicho foi assim, sabe, comeu a sopa ainda quente, não foi pelas beiradas. Então ele foi mesmo no meio da sopa e comeu ela quente e queimou a boca. Por quê? Se liga, ele foi afobado e partiu primeiro. Pegou uma rixa com basileus de Bizâncio, chegou na Ásia Menor e foi morto lá. Lascou-se. E todo seu exército foi dispersado pelo mar. Os demais reis partiram então para a conquista, com calma, comendo pelas beiradas, as cruzadas dos reis, né? Conhecida como essa terceira cruzada como a Cruzadas dos Reis, onde se reuniram na Sicília. E antes de partir para a Palestina, o rei inglês atacou a ilha de Chipre, que era território de Bizâncio, que era território do Império Bizantino. Eles venderam essas terras, o Chipre, para os templários. Com isso, aumentou ainda mais a rixa entre os ocidentais e os bizantinos, que faziam os frágeis estados latinos do Oriente ficarem isolados e sem a ajuda dos bizantinos, atacados de um lado pelos muçulmanos e sem a ajuda dos bizantinos por outro lado. Estavam sozinhos, isolados e lascados. Na Palestina, os chefes dos cruzados não conseguiam se unir. Eles tinham suas plenas divergências, eles eram inimigos, pois antes de irem às cruzadas já brigavam entre si. Porém, uniram seus guerreiros e conquistaram algumas cidades da Palestina, mas não conseguiram tirar Jerusalém do domínio dos muçulmanos. Filipe Augusto então volta à França. Ricardo Coração de Leão permanece lutando. Obtém algumas vitórias, mas não consegue conquistar Jerusalém. Embora conseguindo um acordo com os muçulmanos, que permitia que os cristãos pudessem então realizar suas peregrinações e voltar a Jerusalém novamente. Só que Jerusalém não era mais dos cristãos. A Quarta Cruzada, lá em 1201 a 1204, essa cruzada foi motivada por questões econômicas, por dinheiro. Os comerciantes de Veneza ajudaram os cruzados fornecendo então navios, alimentos, dinheiro. Em troca, exigiram que o seguinte: olha, tá vendo aquela cidade ali, Constantinopla, ela é nossa concorrente direta. A gente não gosta dela. Então, o que vocês podem fazer por nós? Vocês podem ir lá, pelo menos, né, deixar ela um pouco fragilizada, porque aí a gente acabava com os nossos concorrentes. E aí eles exigiram que os cruzados atacassem uma cidade que era também cristã, a Constantinopla, porque os comerciantes dessas cidades eram comerciantes concorrentes dos italianos. E assim foi feito. A divulgação desses acontecimentos provocou um verdadeiro escândalo no Ocidente. Era a desmoralização do papado. Eram os humildes e simples pretendendo realizar o que os poderosos não puderam fazer. Resgatar o Santo Sepulcro, o túmulo de Jesus, a Cidade Santa, a Terra Santa. Milhares de crianças e adolescentes da França e do Sacro Império Romano Germânico, escondidas de suas famílias, marcharam para os portos e no litoral e dizendo e gritando: Deus o quer! Aquela foi a chamada Cruzada das Crianças. E chegando ao litoral, querendo embarcar para o Oriente e lutar contra os muçulmanos, alguns comerciantes de Marseille, uma cidade da França, acharam muito mais lucrativo pegarem todas aquelas crianças que estavam nessas embarcações e venderem para os árabes como escravas. E milhares de crianças desapareceram e milhares de crianças se tornaram escravas dos muçulmanos. Estava cada vez mais claro o objetivo real das cruzadas, sendo a religião usada como cobertura para encobrir os verdadeiros interesses em jogo. E as outras cruzadas, professor, não foram 8? Foram 8 cruzadas, bicho, mas essas foram as principais. Nós temos aí algumas cruzadas que aconteceram no Egito,
que seguiram ali a partir do século XIII, no ano de 1200, né? Da primeira metade até a segunda metade do ano de 1200. A Quinta Cruzada, ela foi feita pelos húngaros, franceses, germânicos e italianos, chefiados pelo André II, rei da Hungria, e obtiveram várias vitórias, mas também muitas derrotas, sem conquistar o Egito. A Sexta Cruzada, realizada por Frederico II, imperador do Sacro Império Romano e rei da Sicília, que obteve sucesso usando a diplomacia. Ele aproveitou do conflito entre o sultão do Egito e o sultão de Damasco, conseguindo domínio sobre Jerusalém, Nazaré, Belém, embora fosse assegurado aos muçulmanos o direito de continuarem peregrinando a Jerusalém. Porém, a intolerância do Papa Gregório IX, que chegou a excomungar o imperador germânico por deixar os muçulmanos peregrinar por lá. Tolerante infeliz. Isso acerrou cada vez mais as divergências entre os nobres na Terra Santa. Toda essa situação, meu irmão, acabou provocando a perda definitiva de Jerusalém em 1244. Perderam Jerusalém, nem para peregrinar lá não podiam mais. A Sétima Cruzada, em 1248 a 1254, liderada pelo Luís IX, rei da França, contra o Egito. Mas o exército francês foi destruído por uma doença, a doença do tifo, e o próprio rei foi aprisionado e só recuperou a liberdade por meio de pagamento de resgate. Foi um completo fracasso essa Sétima Cruzada, e a Oitava Cruzada não foi diferente disso. O mesmo rei, o Luís IX da França, resultou em total fracasso essa Oitava Cruzada, a última, pois sua expedição sucumbiu vitimada por uma peste, por uma doença que matou até o próprio rei lá na Tunísia. Então, no final do século XIII, os turcos tomaram São João de Acre, o último território ocidental no Oriente. E aí os cristãos perderam todos os seus territórios cristãos do Oriente. Houveram outras cruzadas, como a luta contra os muçulmanos na Península Ibérica, ali onde hoje é a Espanha e Portugal, a reconquista dessas terras, as cruzadas contra os pagãos eslavos, lideradas pelos cavaleiros teutônicos, que destruíram vários povos, aniquilaram, massacraram vários povos que viviam no norte da Europa, a cruzada contra os albigeneses, que era um movimento religioso que surgiu no sul da França, considerado herético pela igreja. Os albigeneses, que eram chamados assim por causa da cidade de Albi, era o maior centro deles, né, essa cidade. E autodenominaram-se de cátaros, palavra grega que significa puro. Contestavam o casamento, o uso de armas e o direito de propriedade, e negavam a prática de obras para a salvação, onde só se necessitaria, onde só precisaria então da fé. Como se vê, alguns dos princípios essenciais eles rejeitavam, alguns princípios das instituições básicas da sociedade eles rejeitavam, que era a propriedade, o casamento e a igreja. Daí a condenação do papado e a cruzada de Simon de Montfort em uma verdadeira guerra de extermínio de albigeneses em 1209. As cruzadas devem ser entendidas então, pessoal, se liga, como expedições militares realizadas pelos cristãos do Ocidente sobre a sanção da Igreja Católica contra pagãos, heréticos e muçulmanos no período medieval. E quais foram as mudanças causadas pelas cruzadas? Apesar da incapacidade militar de preservar os territórios do Oriente, o contato com essas três sociedades que se desenvolvia no Mediterrâneo, a cristã ocidental, a muçulmana e a bizantina, contribuiu para causar profundas alterações, entre as quais cabemos citar o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, entre as várias regiões da Europa, o que contribuiu para a prosperidade dos comerciantes europeus e de suas cidades. A maior participação dos europeus, especialmente dos italianos, no rico comércio de especiarias e de artigos de luxos lá no Oriente pelo mar Mediterrâneo. Esse comércio era controlado antes pelos muçulmanos e agora, depois das cruzadas, pelos italianos. Um enfraquecimento da nobreza guerreira que se endividou e perdeu muitos nas cruzadas, então enfraqueceu essa nobreza guerreira. E talvez um dos resultados indiretos e menos conhecidos seja o aumento do antissemitismo na Europa.
para isso contribuir na exacerbação ou exagero da religiosidade, levando ao fanatismo e à obsessão de matar os não cristãos, como ocorreu com massacres, vários massacres contra judeus em diversas cidades da Europa Ocidental. Essas foram algumas das consequências das cruzadas que surgiram no período medieval. Nessa aula nós vimos as cruzadas, esse movimento militar promovido pela Igreja Católica. E na próxima aula nós vamos ver então as crises da Europa feudal, algumas coisas que vão modificar totalmente essa Europa feudal. Beleza? Espero ter gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se vocês quiserem, se não quiserem, não façam. Beleza? Tranquilo? Então até a próxima. Valeu, tchau, fui!